Um abraço, nação tricolor, um forte abraço em você, tricolor amigo ligado no amordeaço.com, unidos por uma só paixão. Começando aqui mais um podcastaço, o podcast do Amor de Aço, onde desta feita iremos analisar a partida Bahia 1, Palmeiras 1, nesse domingo, dia 17, pelo Brasileirão 2019, a 33ª rodada da competição. Abordaremos a escalação que o Roger Machado adotou para essa partida, tentando analisar a parte tática, as substituições, o desempenho individual dos atletas, os destaques do jogo, por assim dizer, e também fazendo uma reflexão, tentando identificar o porquê daquele rendimento, tanto ontem, na segunda etapa, tanto neste domingo 17, na segunda etapa, quando o Bahia fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo teve queda de rendimento e queda técnica e física e assim por diante, bem como na competição, onde houve um belo primeiro turno e esse segundo turno com uma queda brusca de rendimento. Até os próprios atletas tentando identificar o que houve, o próprio treinador Roger. Vamos também abordar um pouco sobre isso e também tratar as perspectivas do time para o resto da competição. Será que o Bahia consegue algo maior, como uma vaga na Libertadores? Será que ainda dá? Ou apenas que já seria uma boa competição, um bom resultado, o Bahia ficando entre os 10, que era a meta no início da competição do Esquadrão de Aço. E ver também a questão da próxima temporada, perspectivas para a próxima temporada, formação de elenco, qual estilo de jogo o Bahia deve adotar, estilo de contratação e assim por diante. Falando da partida de ontem, Roger Machado surpreendeu muita gente com a escalação. Primeiro, colocando o Nino no banco, indo com João Pedro de lateral direita. Na lateral direita, ele que vinha jogando no meio campo. Então, João Pedro foi para a lateral direita. A trinca de volantes com Ronaldo, Gregory e o jogador Flávio, que acabou tomando o terceiro cartão amarelo, está fora da próxima rodada. E na frente, no lugar de Arthur Vitor, entrando Arthur Kaique junto com Elber e com Gilberto. Então, um time que jogou de Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Wanderson e Moisés. Tem a questão do Wanderson também, quando todos esperavam Hernando para substituir Juninho. Deu Wanderson. O Roger Machado apostou num atleta que vinha treinando há mais tempo. Não estava jogando porque não tinha chances, já que Juninho e Lucas Fonseca tomaram conta da posição. Mas estava na ativa, enquanto Hernando está voltando de lesão, embora já recuperado, já à disposição há algum tempo. Mas o Wanderson tem mais sequência de treino e acho que por isso que o Roger Machado optou pelo atleta. Então, repetindo, Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Wanderson e Moisés, o meio com Gregory, Flávio e o jogador Ronaldo, e na frente Elberto, Kaique e Gilberto. O Fernandão entrou no segundo tempo. Foi um primeiro tempo em que o Bahia fez uma partida equilibrada, fez um bom primeiro tempo, sim, um pouco abaixo ainda, ou até muito abaixo do que vinha jogando no primeiro turno, mas bem superior às últimas partidas, se assemelhando até o primeiro tempo do Bahia contra o Flamengo, que o Bahia conseguiu suportar a carga do time rubro-negro carioca e ainda saiu vencedor no primeiro tempo, ganhando por 1-0, depois houve a questão da virada. Ontem também o Bahia saiu vencedor no primeiro tempo, 1-0, um gol de falta de Arthur Kaique, mais um, ele que já tinha feito um gol de falta também na Arena Fonte Nova, e o Bahia fez sim um bom primeiro tempo, criando até uma certa expectativa do torcedor de enfim quebrar essa sequência ruim na competição, e o Bahia agora soma 7 jogos sem vencer. Sim, aí veio o primeiro tempo, o Bahia foi bem, marcando bem, cometendo ainda alguns erros na saída de bola, reflexo até dessa queda brusca técnica aí, que tem a ver também com o psicológico, o medo de errar, o nervosismo com a bola nos pés. Mesmo assim, não foi tão flagrante quanto em outras oportunidades, como no jogo do Ceará, por exemplo, depois que fez o gol. Foi um primeiro tempo que o Bahia conseguiu concatenar algumas boas jogadas, ainda errando em alguns passes na puxada de contra-ataque, na tomada de decisão no último passe, mas acertando em outras oportunidades também, como numa jogada muito bem construída, num contra-ataque rápido de pé em pé, que Elber entrou na cara do gol e o goleiro do Palmeiras evitou o primeiro gol do Esquadrão já ali.
Não foram tantas oportunidades, mas algumas boas oportunidades em que o Bahia poderia ter saído na primeira etapa com um placar no mínimo em 2-0. Mas não foi o que aconteceu. O gol do Bahia saiu de falta através do Arthur Kaique, numa jogada também vindo do lado direito para dentro, onde Rogério foi derrubado na entrada. Rogério não, desculpa. Onde Gilberto foi derrubado na entrada da área. Arthur Kaique bateu bem a falta, a bola passou por dentro da barreira, matando o goleiro palmeirense, e o Bahia foi para o intervalo vencendo por 1-0. Veio a segunda etapa. E aí veio a queda brusca de rendimento do time. O time que vinha sendo um time compactado, marcando bem, errando um pouco nas saídas de bola e até no contra-ataque, mas que estava sólido defensivamente, no segundo tempo foi um festival de jogadas por dentro da zaga do Bahia, tabelas dos jogadores do Palmeiras, né? Alguns jogadores que entraram no segundo tempo, como o Lucas Lima, por exemplo, entrou bem no jogo, o próprio Borja, né, que começou a se deslocar de dentro da área para o lado, né? Foi até nesse movimento que ele conseguiu fazer o gol, né, numa assistência do Lucas Lima. Borja saiu de dentro da área e indo em direção à saída da grande área. Lucas Fonseca não acompanhou e Borja bateu, até que não foi forte, um chute colocado no canto do goleiro Douglas, que também era uma bola defensável, né? Mas para mim um vacilo de Lucas Fonseca, que não acompanhou o movimento de Borja, e um gol característico dele, né? Receber e bater, girar de primeira de perna esquerda, e acabou empatando o jogo. Se o Bahia já não vinha bem na volta do segundo tempo, após o gol, aí que desmantelou de vez. E até na entrevista com alguns jogadores, né? O Moisés, por exemplo, o próprio Flávio admitiu que o time cansou. O time sentiu no segundo tempo a parte física, né? E acabou cedendo espaço ao Palmeiras, que várias vezes entrou tabelando na entrada da área do Bahia e jogando por dentro, coisa que o Bahia no primeiro turno não permitia. Era muito difícil o Bahia tomar um gol do time vindo por dentro da zaga do Bahia tabelando, e o Palmeiras fez isso várias vezes. Jogadas com o Dudu, Lucas Lima, o próprio Zé Rafael enquanto esteve em campo. E o time do Palmeiras abusou até de perder gols, em minha opinião. Teve 3 gols a mais que o Palmeiras perdeu de dentro da área, e o Bahia acabou escapando de perder o jogo nessa segunda etapa. O tanto que o Bahia não estava conseguindo achar a marcação de jogadores do Palmeiras, por mérito do Palmeiras, mas também por uma desarrumação e também a questão do cansaço dos atletas. Aí você pode perguntar, mas o Bahia não é bem preparado fisicamente? É sim, o Bahia tem um ótimo profissional de preparação física, né, o Paulo Paixão, porém a questão física não é apenas na correria do jogo, existe a questão também psicológica, e o atleta que se desgasta psicologicamente, ele sente a parte física. Ainda tem outra coisa, um time que está sem confiança, que psicologicamente está abalado, erra muito e tem que correr dobrado para recuperar, e ainda corre errado. Quem corre errado, corre 2 vezes, e aí cansa mais rápido. E foi o que aconteceu. E também, outra análise que eu posso fazer, já entrando na questão do desempenho dos atletas, a queda de rendimento no segundo turno, é que geralmente no segundo turno o desgaste é maior, principalmente que começou a jogar quarta e domingo, quinta, sábado, ou seja, 2 jogos por semana, e aí é preciso ter elenco para quando um jogador sentir o desgaste, né, tem que haver a reposição à altura. E não é o caso do Bahia. Nós sabemos que com a verba que o clube tem, o que o clube recebe de dinheiro, de patrocínio e tudo mais, é bem inferior a outros clubes que têm elencos maiores e mais qualificados. E a reposição acabou não sendo à altura em algumas partidas. E aí vem um efeito em cascata, né? Aí começam a vir as derrotas, o desempenho ruim, a confiança vai lá para baixo e pronto. O time começa a cair de rendimento, começa a correr mais, aí começa a sentir o cansaço, e é o que está acontecendo com o Bahia. Como diriam os antigos, em minha opinião, o Bahia virou o fio. É aquela questão, o time que joga, que atinge seu ápice, e depois, claro, quando você chega no ápice, a tendência é você virar a curva e começar a desacelerar. Só que o Bahia aconteceu isso com o Bahia antes da competição chegar ao final.
né, antes da parte final mesmo da competição. O Bahia está 6 jogos, 7 jogos que não consegue vencer. O último triunfo foi contra o Grêmio. Então o Bahia atingiu o topo ali e aí começou a cair o rendimento, né, e não houve peças de reposição para que mantivesse o ritmo ou próximo disso, não deixasse cair tanto, mantivesse uma regularidade nesse restante de competição, que poderia deixar o Bahia nesse momento ainda ali brigando entre os 5 primeiros, 7 primeiros, e embora o Bahia não esteja tão distante disso. O Bahia está na 9ª colocação e a distância para o Corinthians e o Inter, que estão ali, né, em 7º e 8º, ainda é a mesma. São 6 pontos de diferença. Não é fácil de tirar, mas é bem possível tirar. O problema não são os pontos, a diferença, a distância, e sim o desempenho do time, que não credencia a acreditarmos que haverá essa recuperação e esse alcance desses clubes que estão ali nessa posição, né? E fazendo com que o Bahia chegue ao que a torcida imaginou depois do belo desempenho do primeiro turno, chegar numa competição, pelo menos na pré-Libertadores. Então esse desempenho não credencia, mas matematicamente é mais que possível. Mas o desafio é esse: voltar a jogar minimamente bem, voltar aos triunfos e brigar até o final da competição. Mas será que o Bahia vai conseguir isso? Será que o Bahia vai conseguir reencontrar pelo menos 50% do que vinha jogando no primeiro turno? Essa é a questão e esse é o desafio do Roger Machado e dos seus comandados, os atletas do elenco do Sport Clube Bahia. Falando das substituições, dando uma pincelada rápida aqui para terminar de falar do jogo e também da parte tática. Taticamente, o Bahia entrou com um tripé de volantes / meias, né? 3 meio-campistas, como foi na formação que o Bahia jogou melhor durante a competição. Ele colocou Ronaldo, Gregor e Flávio em linha, os 3 meio-campistas, com Elber aberto numa ponta e o Arthur Kaique na outra, sendo que, por característica, o Arthur Kaique sempre acabava derivando para o meio, ele que é um segundo atacante, não propriamente um ponta, e aí os avanços do João Pedro pelo lado para compensar a profundidade pelo lado direito. O sistema defensivo, o Moisés subia menos, o João Pedro subia mais, até por essa questão do Arthur Kaique afunilar para encostar no Gilberto por dentro, e dessa forma, de uma forma até bem compacta e inteligente, o Bahia conseguiu fazer um bom primeiro tempo. No segundo tempo houve esse problema já citado, a bagunça da tática por conta do cansaço, por conta do crescimento do adversário e também por conta da questão psicológica, o nervosismo dos jogadores. Como substituições, o Roger colocou Luca no lugar de Elber, ele que sentiu, né, o adutor da coxa. Até deu entrevista no final dizendo que espera não ser nada demais para jogar contra o Goiás, mas será avaliado ainda essa semana para ver se houve lesão ou não e, se aconteceu a lesão, qual a gravidade. Ele colocou também Shailon no lugar de Flávio, que tinha recebido o cartão e até o terceiro não jogou contra o Goiás. A tentativa, segundo o próprio Roger, de reter mais a bola e tentar criar por dentro, né, de dentro para os lados, para tentar surpreender o Palmeiras, coisa que não aconteceu. E Fernandão no lugar de Gilberto, que a certa altura do jogo já estava cansado, não estava conseguindo reter a bola. Um pouco antes da substituição, observamos umas 2 bolas que chegou no pé de Gilberto, foi facilmente retomada pelo Palmeiras e entrou Fernandão com esse objetivo. Eu faria diferente. Por exemplo, eu não colocaria Luca no lugar de Elber. Eu tentaria colocar Nino na posição dele de lateral e empurraria João Pedro como um ponteiro pela direita. Ele fez muito isso na Chapecoense, um jogador que tem força, velocidade e habilidade, né? E bem mais qualidade técnica do que Nino Paraíba, por exemplo. Então seria uma opção, para mim, mais aguda, mais efetiva e mais perigosa, né, contra a defesa do Palmeiras. E também na questão do jogador Shailon, também não colocaria ele, né? Tentaria uma outra opção ali por dentro, por conta da falta de
de jogo do Shailon, né? Shailon já tem um tempo que não joga, é um jogador até um pouco mais lento, menos intenso, mesmo quando está em atividade, e sem jogar então, ele entrou um pouco sonolento no jogo ontem, né? Tô sendo até generoso, perdendo bolas com facilidade. Eu lembro de Shailon só ter acertado um passe para o lado, ele pegou a bola no meio de campo e tentou servir a Moisés na lateral esquerda, apenas isso. Então, muito pouco para um atleta que teria como a responsabilidade de tentar criar por dentro, né, as jogadas do Bahia. Eu poderia tentar, nesse caso aí, colocar o Arthur Kaique por dentro e manter o próprio Gilberto junto com o Fernandão, tentando fazer um 4-4-2, ao invés de colocar Shailon, que acabou sendo inexpressivo. Então são as discordâncias que eu tenho das substituições feitas pelo Roger Machado, embora ontem ele tinha pouca opção no banco por conta dos jogadores machucados. Marco Antônio, por exemplo, não pôde jogar. Juninho, Guerra e Arthur Vitor, por conta de força contratual. Arthur Vitor até na seleção olímpica não tinha tanto o que fazer, mas eu teria feito dessa forma que citei aqui agora. Falando dos destaques do jogo, como destaque do jogo, eu gostei muito do jogador, o zagueiro Wanderson. É um zagueiro seguro, firme, numa partida difícil, né? Então foi um bom teste, para mim em plano superior a Lucas Fonseca, que ainda muito inseguro, né? Desde quando o time caiu de rendimento, ele caiu junto, e a questão da qualidade do passe, né? Lucas Fonseca até em seus melhores momentos tem muita dificuldade em acertar passes um pouco mais elaborados ou mais difíceis. E ontem, né, como em outras partidas, ele errou muito passe na saída de bola, dando chance até o adversário. Então, por isso eu gostei mais do Wanderson. É um atleta para a gente observar um pouco mais, né? Acho muito difícil o Lucas Fonseca perder a posição por agora, mas eu não acho nenhum absurdo o Wanderson jogar junto com o Juninho. Uma defesa um pouco mais leve, né, até com um pouco mais de qualidade técnica, seria uma boa, né, observar. João Pedro também fez uma boa partida, muita luta, muita batalha e algumas boas jogadas, porque ele é bom jogador, tecnicamente é bom jogador. E Flávio, mais uma vez, correndo por todos ali no meio do campo, tentando desarmar, tentando criar, chegando na frente. Errou algumas bolas também, né, como todo time, mas destaco pela luta dele e pela tentativa de tanto marcar quanto criar. E para finalizar aqui, já está um pouco extenso a nossa conversa aqui no nosso podcastaço. Já falei um pouco sobre o estilo de jogo do Bahia, né? Um estilo de jogo reativo. O Roger já chegou aqui com a equipe já montada pelo Anderson Moreira, com jogadores de características de velocidade e um jogo de transição. E é um estilo de jogo que é muito intenso, né? Exige muito fisicamente. Em determinada parte da temporada, essa conta física ia chegar e precisaria de elenco para repor. E o Bahia não tem um elenco tão numeroso assim, até por conta da parte econômica, como já citei. E por isso, para mim, um dos motivos da queda técnica, além da parte psicológica que já venho falando há um tempinho em outros episódios. E para o ano que vem, para o resto da competição, falando do resto da competição, a ideia é que Roger tente reencontrar o equilíbrio. Claro que não vai, em minha opinião, voltar a jogar como no primeiro turno, mas algo em torno de 40%, 50% do que já foi feito no primeiro turno, ou seja, um desempenho nessa casa percentual, para mim já é o necessário para o Bahia terminar a competição de forma digna, entre os 10 primeiros colocados, superando o recorde de ponto do clube nos pontos corridos, e até, quem sabe, beirando ali, né, talvez conseguindo uma pré-Libertadores. Mas para isso, o desempenho precisa melhorar. E para o ano que vem, é uma montagem de time com algumas outras alternativas, que não só jogadores de um estilo reativo. O Roger gosta de jogar muito no que ele chama de futebol apoiado, de toque de bola, é menos desgastante, você fica mais com a bola, propõe mais o jogo. Mas penso que tem que ser analisado o elenco para jogar em algumas formas diferentes. Ser reativo quando precisa, ser propositivo também quando for necessário. E para isso, na montagem de elenco, preciso observar e trazer jogadores com essas características, para que haja uma variação tática que possa ter ganho técnico e também não ocorra um prejuízo físico tão grande como vem ocorrendo nessa fase da competição, ocasionando essa queda de rendimento do tricolor de aço. E aí, o que vocês acharam? Concordam? Discordam dessa análise?
comentem, participem, compartilhem, curtam, espalhem esse áudio de podcast, nosso podcastaço, para seus amigos, seus parentes, torcedores do Tricolor, e comentem, digam o que acharam, concordam, discordam, manda aí seu comentário aqui no nosso vídeo no YouTube, no nosso podcastaço, vídeo/áudio. Conto com sua participação e no próximo episódio tentar analisar um pouco sobre a formação do elenco tricolor para 2020. Forte abraço para todos, agradeço pela paciência e até a próxima. Amor de Aço, unidos por uma só paixão.